Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar também de um tema muito importante e a minha convidada já está por aqui. Oi, Oi, Ana. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom ter você aqui. Ai, Obrigado, muito viu, bom. Cris? Eu que agradeço. Você tá Ah, me ouvindo bem? tô ouvindo Ah, bem, tô vendo bem. E se o pessoal também depois quiser, que não tá ouvindo, fala pra gente que a gente vai ajustando. E porque eu sou iniciante em lives, né? A Ana confiou, né, Ana? Primeira vez. Tô vendo que a minha luz aqui não tá boa, não, mas é mas o dá que para te ver bem, temos. sim. Então Não, tá. não se preocupe, porque eu sou especialista em Hum, abrir a vida das pessoas para as lives. hum, ainda bem que eu tô bem facinha hoje. Se eu te falar que a maioria das pessoas que fizeram live comigo, eu fui a primeira delas, olha lá, tá Então tá vendo? ótimo. Eu tô com uma ótima professora. Bom, né? Mentoria de educadores, né? Só podia dar Então, nisso. ninguém vai ficar com trauma, viu? Vai ficar bem tranquila que vai dar tudo certo. Ai, ó, o Alex tá dizendo áudio e vídeo ótimos. Obrigada, Alex. Porque quem Não, tá Alex, assim quem querido. tá do lado de cá não consegue ter muita noção, né? É. Mas a gente vai tocando e o pessoal é muito querido, muito afetivo, vai todo mundo estar torcendo pra gente, então vai ser um bate-papo como se a gente estivesse aqui, ó, na sala. Ótimo, adoro. Que bom. Cris, eu coloquei um cronômetro para cuidar do tempo, porque a live, antes de completar 1 hora, quando a gente encerra ela, ela fica salva no IGTV, e aí depois vai pro YouTube, mas pelo menos no IGTV já fica, porque aí de repente chega alguém aí pelo meio do caminho e fala: Uhum, puxa, podia ter assistido a live inteira. Vai estar lá, né? tá certo. E para a gente começar, eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigada. A gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar de propósito, a gente vai falar de doação. Então, se você conhece alguém que ou que é doador ou que quer entender esse universo, já encaminha aí o aviãozinho para essas pessoas acompanharem, porque a Cris é muito sabida e ela vai ajudar a gente a entender muito sobre isso. Ela é modesta também. Sabida e modesta. Cris, se apresenta para o pessoal, porque eles não te conhecem ainda. Para quem É, não te conhece. para quem não me conhece, né? Bom, meu nome é Cristiane, eu gosto que me chamem de Cris, sou gaúcha, dá para ouvir, não dá para notar pelo meu sotaque nordestino, né? Eu sou gaúcha, eu nasci em Passo Fundo, mas fui só nascida lá porque eu tenho uma irmã gêmea e precisávamos de equipamentos, né? Mas a minha cidade mesmo é Marau, é no interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em Brasília. E, bom, estou aqui porque conheci a Ana nessas andanças da vida. E Uhum, aí, enfim, a minha formação inicial é na área de educação, né? Eu fiz licenciatura em educação física. uhum. E já na faculdade, eu sempre fui uma pessoa que quis experimentar várias coisas. Então, na minha vida, eu experimentei muita coisa profissional mesmo, né? Enfim, na faculdade eu estava na área de fisiologia do exercício e tal, e aí teve um momento em que eu me encantei por marketing esportivo. E aí fui atrás de cursos e acabei encontrando uma especialização em Curitiba, de administração esportiva. E por que eu estou falando isso? Porque foi Uhum. aí que essa questão dos projetos sociais ficou mais forte, né? Porque embora fosse uma pós-graduação voltada para administração esportiva, o meu projeto ele foi um planejamento estratégico de marketing para captação de recursos de um Que projeto legal. social que a minha Uhum. mãe cuidava, né? E aí eu só me dei conta de ligar esses pontos muito tempo depois, né?
Então, a minha vida profissional, digamos assim, no terceiro setor começou aí. Eu não tinha me dado conta, né? Nessa época, eu já estava no Banco do Brasil. Eu sou funcionária do Banco do Brasil também. E foi pelo banco que eu tive uma das maiores experiências no terceiro setor. Eu trabalhei quase 10 anos na Fundação Banco do Brasil e eu já vi que tem colegas com quem eu trabalhei lá na Fundação que Ah, estão que aqui, estão legal! morrendo de saudade. Eu amo a Fundação e lá eu trabalhei em várias áreas, né? Então, eu meio que sabia fazer um pouquinho de tudo da área fim, assim, desde articulação, né, com as entidades, com as organizações, até todo o acompanhamento, formalização de convênio e até a prestação de contas, até o encerramento. Então, tudo isso que a gente chamava de esteira de projeto, eu fiz um pouco, né? E chegou um momento da minha vida que eu resolvi experimentar coisas novas, como eu falei, né? Então, eu parti um pouco para a área de desenvolvimento humano e nesse caminho aí eu reencontrei o Roberto Pascoal, que é o fundador da Omunga e que é o motivo, né? Enfim, ele é o anjo que colocou, né, várias pessoas na minha vida, inclusive Uhum. você. Então, É, essa é a jornada resumida de como que eu cheguei aqui, um ele é pouquinho. ponte, né? O Pascoal é. Eu brinco que ele é amigueiro. A É, minha irmã verdade. fala esse termo porque ele gosta de relacionamentos, né? Ele Sim, é ótimo nisso, né? Uma potência dele é essa. ele é, Então, ele Ana, é. esse é o resumo, né, da minha vida profissional, como que eu cheguei aqui e o tanto, enfim. Sim, e aí nesse reencontro com o Pascoal, que eu conhecia pela minha vida pessoal, na verdade, ele estava num momento em que ele precisava de uma pessoa que fizesse exatamente o que sabia fazer. E foi ótimo, porque era um momento de vida que eu também estava me reinventando. Uhum. E aí essa coisa dos projetos reapareceu na minha vida. E aí eu tô aqui, né? Hoje estou como gestora do Instituto e estamos nessa. Estamos juntos. Estamos juntas e nessa descoberta e nessa criação, evolução, né? De Sim. cada passo que a gente dá lá, enfim. Não, é E aí demais. essa. Ó, a sua cidade inteira tá te assistindo aí, ó. a minha tia, minha irmã. Ai, que amor. Tá lá, Marau assistindo. A tia Ju, um beijo, tia. Então, Ana, e sim, então, a minha primeira experiência profissional diretamente com projetos sociais foi na Fundação Banco do Brasil. E Uhum. aí nós lá somos financiadores, basicamente, de projetos, né? E aí, dentre as experiências que eu queria viver e que eu vivenciei também, estava ficar do outro lado, né? De quem executa e que é o que a gente tem vivido juntas, né? E que é o que eu tenho Uhum. hoje como bagagem também pelo Instituto. Então, é colocar a mão na massa mesmo. E antes eu analisava projetos, agora eu elaboro os projetos que vão ser analisados por outras pessoas, né? Isso é Aham. É bacana, porque fantástico, né? exatamente, a gente aprende e assim, aprende também a ter mais empatia, estando de um lado e do outro do balcão, né? Perfeito. É muito bacana. E é muito legal, assim, que o que você veio trazendo da sua história, como a vida, né, se encarrega de fazer as coisas na hora que tem que ser, colocar a gente em contato com pessoas, né? Então, assim, e desde o começo, quando a gente se encontrou, a gente já teve uma conexão, a gente já se deu bem, né? E isso é fantástico, É né? fantástico. Poder estar trabalhar com pessoas que a gente se dá bem, que a gente se relaciona bem, né? E você sabe que esses tempos eu andei pensando, porque eu trabalhei muitos anos numa instituição aonde eu fui gestora de assistência social, então eu estava desse lado do balcão, né? Dizendo para minha equipe, vamos fazer projetos, vamos buscar captação, porque a instituição às vezes quer fazer muita coisa, mas o recurso que tem não é suficiente, precisa dos parceiros.
E aí, quando eu fiquei pensando, quando eu fico planejando as lives, eu falei, puxa vida, eu aprendi tanto e eu nem imaginava que existiam essas possibilidades, que devem ter muitas pessoas também, né? Precisando, às vezes, de recurso, ou por outro lado, empresas querendo parceiros e não sabe muito bem como fazer. Por isso que eu tive essa ideia da gente estar aqui conversando. E como você vive os dois lados, né? De certa forma, viveu, enfim, esse seu olhar e esse seu conhecimento, eu acho que vai ajudar muita gente. E eu vou até pedir para o pessoal, vocês podem seguir a Cris no Instagram, vocês podem seguir a Umunga no Instagram, porque a Cris, como a Cris trabalha para a Umunga, de repente vocês têm uma dúvida de captação, manda lá uma mensagem para a Umunga que a Cris ajuda vocês, porque tem muito recurso por aí e pouca gente aproveitando o recurso, né? Eu acho que é um pouco. E a gente vai falar sobre tudo isso nessa live. E, Cris, só para a gente começar, você falou do terceiro setor e tal. O que é o terceiro setor? Porque muita gente pode estar pensando, mas do que elas estão falando, né? A gente ouve muito falar, né? Terceiro setor, de uma maneira bem resumida, bom, como fala o nome, né? Terceiro é porque deve ter um primeiro e um segundo, né? Não é ordem de prioridade, nem nada disso. Mas é uma forma de entendimento, né, da estrutura. Então, o primeiro setor é o Estado, é o poder público. Basicamente é isso, né? O segundo setor é a iniciativa privada. Então, as empresas que têm fins lucrativos, o mercado como um todo. E o terceiro setor é o que é muito conhecido como ONG, né? Terceiro setor são as organizações não governamentais e que não têm fins lucrativos, né? E aí, Ana, eu quero aproveitar para trazer um assunto que ele não é tão novo, mas ele muitas vezes, a depender dos círculos onde a gente conversa, a gente não tem muito contato. É sobre o setor de impacto social, né? Que hoje ele é conhecido, então eu falei primeiro, segundo e terceiro setor, né? Entre o segundo e o terceiro tem o que se chama de setor 2.5. Por quê? Porque é um formato relativamente novo, o marco legal está sendo desenvolvido, e o que é basicamente? São empresas que têm sim fins lucrativos, elas querem gerar lucro, porém o objetivo final dela é impacto social, né? Então, o que acontece? O céu é o limite, né? E o regramento legal para isso, ele ainda não está definido. Quais são os exemplos disso? A própria Umunga é um exemplo de impacto social, mas para não ficar só na Umunga, a gente pode pensar em empresas que desenvolvam algum produto que vá resolver alguma questão ambiental, alguma questão de saúde, alguma questão social na área de educação, mas que a estrutura jurídica dela, a estrutura legal, o funcionamento dela é como uma empresa normal, né? Uma empresa que tenha lucro. Só que o objetivo dela é de fins sociais, né? Porque o terceiro setor ele faz também, às vezes, de poder público. O que acontece? O Estado, o poder público, não tem capilaridade, não tem condições de fazer tudo o que é necessário, né? De chegar na ponta, de chegar nas comunidades, em todos os níveis, em todas as dimensões que uma sociedade precisa, né? Seja infraestrutura, habitação, educação, saúde, saneamento, enfim, tudo isso. Então, as organizações do terceiro setor, elas atuam muito nisso. E, claro, em outras questões também, né? Meio ambiente, questões de direitos civis, questões humanitárias, questões, enfim, de públicos específicos. E aí aqui a gente já está entrando nas causas, né? Que cada um pode se identificar. Mas, enfim, em resumo, primeiro, segundo e terceiro é isso que eu comentei. Perfeito. E tem também isso que está sendo chamado de setor 2.5, que é uma construção e é uma mescla dos dois. Que é muito legal, né? Porque primeiro você vê que
o quanto tantas pessoas fazem pelo outro, né? Então, poder ter vagas em hospitais, porque existem hospitais filantrópicos, por você ter escolas, né? Enfim, e tantas outras coisas. E de repente, essa outra possibilidade que é de pessoas, e eu acho que isso está crescendo cada vez mais, não é à toa, né? Porque eu vejo assim a população mais crítica, mais querendo levar uma vida com propósito, né? Então, às vezes eu escuto de jovens assim, aí eu não compro mais daquela loja, porque eu já descobri que aquela loja não tem uma cadeia sustentável, por exemplo, né? Então, isso é uma evolução da própria sociedade, né? Ainda tem muito que evoluir, mas tem um caminho. Exatamente. E um dos grandes impulsionadores disso é a comunicação, né? Ver hoje em Uhum. dia, e com todo esse acontecimento da pandemia, o quanto a nossa interação digital aumentou. E o acesso à informação, ele é exponencial, né? Você hoje você não tem limite, assim, e você não tem capacidade também para incorporar tudo que você Uhum. ouve, que você lê. Agora, realmente, você tocou numa questão que fala de propósito, né? Que inclusive é a nossa chamada, né? É. Dessa conversa. Claro que propósito ele pode ser entendido a partir de várias visões, né? E aqui a gente Uhum. vai trazer uma delas, né? A gente não vai esgotar o assunto, Claro. obviamente, né? Mas é isso, o propósito de você estar vinculado a algo que você acredita, a algo que você sente que é maior que você, algo que você acredita que vai fazer diferença no mundo, e muitas vezes a gente acha que não está fazendo nada e tá, né? Sim. Então, E foi isso que te motivou ir para o Munga? Ana, é uma série de fatores, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu falo do Uni, né? O Uni é o universo e é a minha forma de falar, assim, da força da vida, de Deus. Eu coloco tudo como sendo Uni, né? Então, eu acredito que o Uni me levou para esse caminho de encontrar o Pascoal e, obviamente, que eu não teria continuado se eu não tivesse encontrado conexão com a causa. E eu Hum. lembro de quando eu entrei a primeira vez no site, ele falava tudo o que eu acreditava naquele momento, né? E principalmente, assim, educação, que para mim não é educação, não é só e basicamente não é educação formal, mas é educação para a vida. Sim. É educação para a gente entender as nossas potências e ir atrás do nosso sonho e não comprar Uhum. modelos de sucesso de qualquer outra pessoa ou qualquer sociedade, né? Então, isso que basicamente me motivou para trabalhar nessa causa. Embora antes, lá atrás, quando eu, dentro do Banco do Brasil, resolvi entrar na fundação, e foi todo um Uhum. processo seletivo e tal, já me motivava isso que você falou, esse interesse que cada vez mais pessoas têm de buscar um significado do trabalho, buscar um significado no local que você está, os valores da minha empresa, né? Se eles conversam Uhum. comigo, aonde que eu quero estar, onde que eu quero investir meu tempo, onde que eu quero investir as minhas habilidades, né? Os meus talentos, enfim. Então, tudo isso tem sido cada vez mais. Eu acho que as pessoas estão se questionando mais, né? Então, esse pacote todo aí é que me fez. As pessoas é, querem fazer a diferença, né? Querem deixar um Exatamente. legado. Ó, a Aline está colocando assim: eu faço contribuições mensais para o Médicos Sem Fronteiras. Acho que eles fazem um trabalho maravilhoso para as pessoas que não têm acesso à saúde. Ó, que legal. Tá vendo? Para ela, a causa da saúde, por N motivos, né? E não existe uma causa que é melhor que outra, uma causa que é mais, ela tem mais, é, como é que eu vou dizer? Ela é superior à outra, não existe isso. A melhor Uhum. causa é aquela que conversa com o seu coração.
né? Sim, Essa é a melhor sim. causa. E essa, eu acho que você estar vinculado a uma causa que conversa com o seu coração faz parte de uma vida com propósito, né? Uhum. Que é o tema aqui e que a gente vai trazer, Nossa, claro, questões práticas também de como fazer sim. isso, né? Claro, porque do mesmo jeito que a Aline falou, outras pessoas podem estar pensando nisso, né? Porque eu já ouvi de muita gente. Por isso que para mim essa nossa fala é tão importante, que eu já ouvi de pessoas assim, mas como eu vou ter certeza aquele local, aquela instituição, aquela ONG que eu estou doando, né, realmente é uma instituição séria, né? As pessoas têm muita preocupação, porque o mundo é Sim. complicado, não é? Exatamente. E aí, Ana, nessa questão aí de como saber, ver, a gente está aqui no seu Instagram, Mentoria Educadores, né? E Uhum, acredito nisso que eu tenho falado, que a minha causa é a educação nesse sentido mais amplo, né? uhum, É educação para a vida, né? E a gente saber procurar essas coisas também é uma forma de educação, né? Eu acho que, primeiro, o autoconhecimento, eu acho que a melhor educação, educar é aprender sobre si mesmo e sobre o ser humano, uhum, né? As sim. relações. E sobre isso que você falou, também é uma forma de educação, né? Que eu acho que um Uhum, pouco a gente está contribuindo aqui, de saber, tá, eu vou doar, por onde que eu começo, como é que eu sei que é uhum, confiável? Olha, uhum, bom, confiável é um termo relativo, né? Às vezes, para mim, uma instituição confiável é aquela que coloca no site a prestação de contas e o balanço, e a uhum, outra confiável é aquela que está aqui próxima de mim e que eu consigo ver com os meus olhos uhum, é, para onde que está indo o recurso. Eu estou vendo o que está sendo feito, né? Seja com pessoas ou seja com outro tipo de atividade. Mas, assim, em termos gerais, a questão, primeiro, você tem que conhecer minimamente que causa, que tipo de organização, por isso que eu falei que também é uma forma de educação, que tipo de organização conversa com você. Teve uhum. a Aline, o nome dela, que falou sobre Médicos Sem Aline. Fronteiras. Ó, Médicos Sem Fronteiras é uma organização de atuação internacional e eles são muito Uhum, conhecidos e eles têm um viés de não aceitar é, doações de partidos políticos. Eu acho que nem de empresas eles aceitam doação. Então, essa é uma forma que muitas pessoas podem achar que é confiável. A uhum, empresa, ela, ou a organização, ela não está se vinculando a nenhuma empresa em especial, então, uhum, é uma maneira de ser isenta, né? Assim, de ser confiável. E uhum, tem, então, o que eu estava falando é da pessoa identificar o que para ela faz mais sentido, né? Se é uma uhum, organização grande, se é uma organização do seu bairro, onde você consegue ver o dia a dia, se é uma organização da qual faz parte alguém que você conhece, né? uhum. Como é o nosso caso. Se é Sim. uma organização que tem selos e certificados que atestam transparência, né? Que passou por algum processo de gestão, de certificação, qualificação, enfim. Então, assim, é importante a pessoa conhecer o que para ela é importante. Sim. E aqui eu já dei vários E exemplos, se né? informar, né, Cris? Se Se informar. informar, se informar. Hoje em dia, pelas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, quanto os próprios sites, as instituições praticamente todas, né, têm esses mecanismos, então Uhum, não tem outro jeito, é pesquisar mesmo, é ir namorando, né? É como se fosse um namoro, uhum, né? Você vai sim. conhecendo que essa instituição faz, quem faz parte, como é a estrutura dela, como é que é o relacionamento, se você manda um e-mail pedindo alguma informação, como é que é essa resposta, né? Uhum, Quais são as formas de doação? É fácil para mim?
Enfim, eu acho que o pacote da confiança passa por Sim. tudo isso, né? Com certeza. Ó, É, e é, a Denise colocou aqui que realmente é preciso buscar informações sobre as instituições para sabermos se é confiável ou não, e que na casa dela eles costumam ajudar muitas pessoas que eles conhecem, né? Porque é isso que você trouxe também, essa coisa do relacionamento, né? E o pessoal do Omunga que está acompanhando a gente já colocou o site aqui, ó. Para quem é, não conhece, tem tanto no site, né? www.omunga.com e aqui no Instagram, @omunga_oficial. E vocês vão ter a oportunidade, depois de conhecer melhor, mais a fundo o trabalho da Omunga, porque já convidei o Pascoal para vir aqui, para falar com a perfeito. gente. Então, em breve, eu sou uma pessoa que estou envolvida na Omunga, não só como. Na Omunga, eu sou assinante do Omunga Clube, eu sou doadora, eu fui voluntária, toda, muito envolvida. Mas além da Omunga, eu também faço pequenas doações para outras instituições. Então, eu acho que é isso. A gente também pode saber que o nosso recurso ele pode ser diversificado. Né? Eu posso ajudar o instituto, eu posso ajudar lá o Médicos Sem Fronteira, eu posso ajudar ali na esquina da minha casa, eu posso ajudar uma instituição que ainda está iniciando, então ela precisa desse recurso, né, desse apoio para poder exercitar suas ações, né? Exatamente. Então, em resumo, Ana, é conhecer qual é o que é confortável para você, né, para a pessoa, em termos de Uhum, confiável, quais são os uhum. critérios, e realmente buscar informação, né? Buscar informação. Hoje tem muita informação disponível na internet, então é esse o Sim. caminho. Não tem uma resposta assim. Quais se eu fazer um Uhum. checklist, tem isso, tem aquilo, porque provavelmente isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Claro, e acho que é isso mesmo, conhecimento, poder estar envolvido, poder tentar se aproximar mais daquilo que é entregue, né, em termos de instituição, né? A Flávia está falando, esse olhar e apoio coletivo é muito importante. É isso mesmo, eu acho que eu ia te perguntar se uma instituição ela é sem fins lucrativos, como é que ela se sustenta? Ou como é que ela realiza as ações, né? Sim, isso. Aí a gente vai entrar. É bacana essa pergunta, Ana, porque isso a gente pode trazer várias visões de Uhum, como é a gestão de uma organização hoje, desse nível, né? Enfim, uma organização sem fins lucrativos, mas que ela precisa ter recursos, né? Quando a uhum, gente fala em recursos, eles não são só recursos financeiros, né? São recursos humanos, são pessoas que podem uhum, ajudar. Então, já respondendo, né? Recursos, as pessoas, elas podem ajudar com o seu trabalho, com o seu tempo, então é o voluntariado. Elas podem ajudar com doações de materiais, com doações de equipamentos, podem ajudar, inclusive, compartilhando informações sobre aquela instituição que ela apoia, né, de alguma maneira. Existe formas de captação de recursos no geral, aí agora indo para recursos financeiros, né? uhum, É, existem grandes grupos de formas de captação de recursos. Um deles é diretamente com empresas, e esse é o maior grupo hoje, maior fonte de recursos no Brasil. Em seguida vem as pessoas, os indivíduos, as pessoas físicas, venda de produtos e eventos. Eu tá, vou falar um pouquinho sobre quais são as modalidades. Então, uhum, antes eu falei, eu disse o céu é o limite, e assim, em captação de recursos também, gente, porque uhum, tem muita ideia bacana. O que eu vou falar aqui é o básico do básico, porque tem muita coisa bacana acontecendo, muita criatividade, muita coisa legal. Então, assim, fonte de recursos de empresas. Como é que isso acontece? De várias uhum, formas.
contato direto com empresas da sua cidade, a organização, né, às vezes é um conhecido e tal. E também tem uma outra forma, eu estou falando das formas básicas, né? Por Sim. editais. Muitas empresas, principalmente de porte médio e grande, elas lançam editais. Porque elas estão buscando determinado tipo de organização que tem a ver com a estratégia dela, enfim. Ou o local de atuação, ou a causa. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma pegada green, verde, sustentável, provavelmente vai atuar com o meio ambiente, vai atuar com questões de água, Uhum. de biodiversidade, né? Então, elas lançam editais com vários critérios e você tem que apresentar as informações dos seus projetos, da sua estrutura e documentação. Então, basicamente, empresas é isso, né? Indivíduos que são pessoas físicas, também o padrão são as doações. E aí, como que elas podem acontecer? Pode ser, tem as modalidades online, né? Que você vai lá e cadastra o seu cartão de crédito, você pode doar por boleto, você pode doar por débito em conta, você pode doar por transferência. Existem organizações que elas enviam os boletos para a casa das pessoas para ficar fácil. Então, se a pessoa quiser, ela doa. Então, basicamente, de pessoa física é isso. Tem uns Venda de aplicativos, né? sim, tem os aplicativos que fazem as vaquinhas, né, as Vaquinhas. coletivas, e aí tem um objetivo, no geral, esse financiamento, no geral, ele é específico para algum projeto, Uhum. né? Sim, sim. E aí, venda de produtos, então aí produtos todos que se imaginar, e aí você já faz parceria com fornecedor, com cooperativa, a Almunga já fez esse tipo de parceria, então Sim. cooperativa eram mulheres que utilizavam retalhos de uma indústria têxtil para fazer produtos. Então, na Uhum. cooperativa, elas tinham essa geração de renda, isso é impacto social, né? E a Uhum. Omunga, a fim de multiplicar esse impacto, adquiriu esses itens para repassar, enfim, pelo Omunga Clube e tal. Mas tem também a venda de produtos diretos, né? E aí é Uhum. todo tipo de produto, brinde, produto promocional. Dando exemplo da Omunga, a gente tem camisetas e livros, né? E também já tivemos Uhum. panetones, enfim. E eventos, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de feijoada, churrasco do Bingo. pessoal do sul, né? Bingo, quermesse, Festa todas essas junina. coisas, festas juninas, barraquinhas, que aí você consegue ver a pessoa que está levando o bolo para doar, para vender Uhum. lá, é um doador, né? Ele está doando o seu Sim. trabalho, está doando até seus recursos que comprou lá os ingredientes. Então, às vezes, a gente não pensa nessas coisas, é meio automático, né? Sim. Mas basicamente, e pode ser evento artístico, pode ser, né, fazer uma mostra cultural, chama o pessoal que topa fazer esse tipo. E para esse tipo de Uhum. evento sempre tem as pessoas que se Sempre. doam, né? E aí as Sim, sim. empresas muitas vezes doam a matéria-prima, doam o arroz, o supermercado doa o feijão, não sei o quê. Então, assim, é, é, é muito amplo, mas em Uhum. linhas gerais é isso, né? Empresas e editais, e aí as empresas trabalham, muitas elas atuam como mantenedores, então elas se vinculam diretamente a uma instituição, né? Uhum. Aí tem essas doações de pessoa física que eu falei, venda de produtos e eventos. Uhum. E hoje em dia tem também vendas de serviços, né? Então, muitas vezes você tem uma instituição que o core dela, né, o know-how é educação, ela pode trabalhar com algum tipo de curso, com prestação de serviço mesmo, dos próprios Tá. profissionais para arrecadar, para captar recursos, né? Legal, legal. Não, eu acho fantástico e eu fico pensando que se alguma empresa ou alguém de alguma empresa que está nos ouvindo e dessa do terceiro setor e pensa, né? Puxa vida, eu vejo muito isso, sabe por quê, Cris? Eu trabalhei com educação
E às vezes as escolas filantrópicas ficam tão voltadas para a questão do ensino que elas esquecem que, por serem filantrópicas, elas podem ter um processo de captação de recurso, né? Uhum. E assim, pela minha experiência, foram vários editais que a gente conquistou, vários recursos, né? Então, por exemplo, agora em questão da pandemia, foi comprado nessa instituição que eu trabalhei 120 Chromebooks de doação. E esses Chromebooks foram emprestados para os alunos que vivem na periferia, que não têm equipamento para assistir às aulas virtuais. Então, eu acho que. Mas por que isso também? Você descreve um bom projeto, você é transparente, você faz uma prestação de contas correta, né? Porque é isso. As pessoas querem doar, mas elas querem ver. O doador, ele sempre quer ver onde que está acontecendo, mesmo quando isso é coletivo, né? Por isso que a Claro. Umbra divulga tanto o que está fazendo, onde que está chegando, porque a gente quer estar conectado na causa. Então, a gente quer ver o que está acontecendo, não é? Justamente. E aí tem uma outra questão, né, Ana? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou doar para o projeto, né? Sim, só que por trás do projeto existem pessoas, Uhum, existem espaços que precisam, que você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar a internet, né? Você precisa pagar uma série uhum, de serviços, a estrutura toda, até uhum. chegar no projeto. O projeto envolve livro, o material escolar, comida, o que for, mas por trás tem toda uma estrutura, né? E Uhum. tem e deixei por último uma forma de captação de recursos que é muito interessante também e que a Almunga tem feito e a gente tem aprendido bastante, que são as leis de incentivo, né? Então, o que que são Uhum. essas leis? São mecanismos que o governo utiliza para fomentar determinadas áreas. Então, Tá. existem mecanismos, né, lei de incentivo para a área do idoso, para a área da infância e adolescência, para a área do esporte e para a área da cultura. E o que que acontece? Óbvio que cada lei tem o seu mecanismo, mas em Hum. termos bem gerais, assim, se tiver algum especialista em contabilidade, é capaz de ficar até meio, né? Mas em linhas bem gerais é basicamente o quê? O que é incentivo fiscal? O imposto, o valor devido por alguma empresa, ao invés de colocar no bolo daquele, por exemplo, no imposto de renda, e você manda para o governo federal, para o governo federal colocar no orçamento geral e aí começar a fazer as destinações, como é que o que é esse mecanismo de fomento? O governo diz assim: olha, a gente está disponibilizando um percentual desse dinheiro que você, empresa, pagaria para mim como imposto de renda, até esse percentual, seguindo vários critérios, obviamente, Uhum. você pode destinar para essas leis. Tá. E o que que ganha? Como é que acontece isso, né? É, Bom, primeiro é que tem todo um contexto político que ficou, né, ficou bastante polêmico um tempo atrás. Eu não vou entrar nesse mérito, né, porque Uhum. eu, enquanto gestora do Instituto, o que eu posso fazer é seguir a legislação, né, e trabalhar com o máximo de idoneidade que eu consiga, né? Uhum. Então, mas por que que eu estou falando isso? Porque o que que a empresa ganha? Bom, ao invés de ela simplesmente disponibilizar, né, o recurso, pagar o imposto, e não é só empresa, tá? É pessoa Tá. física também. Legal. Pega esse recurso e destina para algum projeto. Esse projeto, obviamente, também passou por uma série de critérios e exigibilidades dessas leis específicas, Uhum. né? No nosso caso, como exemplo aqui da Almunga, a gente trabalha com lei de incentivo à cultura.
Então, a gente tem uma série de informações e uma série de documentos e requisitos que precisam ser apresentados para o Ministério competente, né, para a Secretaria Especial da Cultura, em sendo aprovado, porque tem todo um processo de aprovação, você está apto a receber o dinheiro dessas empresas. E Tá. aí, que é que rola de interessante aí, que aí o benefício da empresa, né, uma forma de captação, claro, para a organização, né? É uma Uhum. captação específica, eu costumo dizer que é dinheiro carimbado, então não tem um recurso, não é assim, eu vou fazer o que eu quiser com o dinheiro, não. Cada centavo tem o seu local dentro de uma planilha orçamentária, né? Então a instituição ela recebe esse aporte, isso é recurso público, então tem prestação de contas, tem transparência no próprio sistema do governo, é tudo aberto. Uhum. E por Uhum. outro lado, o que a empresa ganha com isso? Ela vincula a imagem dela a alguma causa que seja interessante para ela. Por que ela vai fazer Uhum. isso? Como eu falei antes, uma causa que tem a ver com a estratégia dela, com a forma de Sim. comunicação, com o negócio dela, com as comunidades onde ela atua, Uhum. que promovam o engajamento e o senso de pertencimento dos colaboradores. E, por fim, o motivador maior de leis como essas é dar acesso à população que não tem Uhum. acesso a essas iniciativas. Então, no caso da lei de incentivo à cultura, acesso à cultura para Uhum. pessoas que não Que teriam de não outra teria uma casa. maneira, né? Então, Uhum. espetáculos ou ações como as que a gente faz em Sim. localidades super distantes e que o projeto tem um custo logístico gigante e que não é Uhum. qualquer organização que consegue chegar lá. E por serem localidades totalmente longínquas, distantes, de difícil Uhum. acesso, a própria cultura fica prejudicada, né? Sim. Claro, e tem a riqueza local, né? A riqueza cultural local, enfim. Mas, em resumo, esse último Uhum. mecanismo que eu queria explicar um pouquinho melhor, que é outra fonte, outra forma de captar Uhum. recursos, né? Que são Sim. essas leis, e isso existe no âmbito federal, estadual, municipal também. E sabe o que Vários eu acho que é, mecanismos. sim, que eu acho que é fantástico isso, Cris, porque às vezes assim tem aquela instituição, ou aquela, desculpa, aquela empresa que ela gostaria de ter uma ação social, mas ela não tem uma estrutura para executar. Então, essa é a Isso, saída, né? Então, ela pega, ela se cria parceria com uma outra, com uma ONG, com um instituto, como o caso da Umunga, por exemplo, né? Ou aqui, ó, quem entrou aqui para ver a gente, o Colmeia. A Colmeia também é uma organização não governamental que faz todo um trabalho com desenvolvimento humano, com os alunos, com crianças no contraturno. Então, assim, às vezes eu não tenho, mas eu posso dispor uma parte do meu imposto, né, para com que essa certeza. organização atue, né? E Isso. agora, me explica uma coisa, nós já estamos falando há 43 minutos. Caramba! Eu te Quando a gente falei, gosta de um assunto, empolga, né? é sempre assim, aqui é sempre assim. Mas a gente ainda tem um tempinho, eu tô de olho lá. Comigo, por exemplo, sou pessoa física. A minha doação também, ela tem algum tipo de impacto no imposto de renda ou não? Ou isso é Ana, só para instituição? ó, se você é pessoa física e você, nesse mecanismo de incentivo que eu falei, a pessoa obviamente tem que ter imposto a pagar, né? Ah, Então, em tendo imposto a pagar, ela pode fazer esse aporte, pode escolher. Na verdade, isso tem que ocorrer dentro do exercício fiscal e depois ela comprova. Então, ela não tá. desembolsa, ela paga, digamos assim, paga antecipado, mas depois ela deduz daquilo que ela tem a pagar, né? Tá. Então ela precisa ter uma certa organização para ela já Precisa, sim. saber que ela E vai ter que fazer. existem,
O bacana é que existem simuladores na internet muito fáceis para você colocar. Você coloca lá os dados básicos, né, dos seus rendimentos, os seus valores passíveis de dedução e tal, e ele faz o cálculo e você consegue ter uma noção de Tá. quanto você poderia aportar e quais são, porque cada tipo de lei tem um percentual, né? Entendi. Isso é uma coisa. Outra coisa, não vinculada à lei de incentivo. Cris, o que eu dou para a organização A, B, C é dedutivo do imposto de renda? Uhum. Depende. Depende de certas qualificações e certificações que a organização tenha e que por intermédio dessa certificação, enfim. O que eu chamo de certificação? Por exemplo, o OCIP. Tem gente que acha que o OCIP OCIP e ONG é a mesma coisa. Não. O OCIP é Organização Social de Interesse Público. Para ela receber isso que a gente chama de certificação, uma qualificação, ela passa por todo um processo, né? Uhum. E quem, nesse caso, agora eu não saberia, não lembro quem é o órgão, mas existe um órgão federal, enfim, um órgão do poder público que certifica Uhum. essa organização. A partir disso, ela tem alguns benefícios fiscais, ela, a instituição, e quem doa também. Tá. Por que eu falei depende? Aí como que vai saber? Tem que perguntar, gente, tem que perguntar para a instituição. Até porque, a depender da certificação, existem alguns requisitos que não interessam para determinadas organizações estrategicamente. E aqui eu vou Tá. trazer um ponto um pouco polêmico, mas existem algumas dessas que solicitam que a diretoria, os membros, né, da diretoria, eles não sejam remunerados. Uhum. E aí a gente parte para uma questão assim, ok, mas como que eu vou profissionalizar o terceiro setor e aí Uhum. fazer projetos efetivos em que eu consiga, né, realmente ter profissionais atuando naquilo com disponibilidade de tempo e que possam fazer estrategicamente todas as articulações para captar recursos e desde o início até o fim, até a mensuração do impacto, se eu não posso remunerar essas pessoas, né? Uhum. E às vezes a gente tem às vezes a gente tem um imaginário assim, terceiro setor é trabalho voluntário, tem que ser. Só que o Uhum. trabalho voluntário, para quem já fez, muitas vezes não é nem por digamos assim, uma vontade consciente, mas é a última coisa que você. É a primeira coisa que você tira da sua lista quando a coisa aperta. Então, Uhum. se eu teria aquele tempo que eu iria para uma organização X todo sábado, se eu tô de férias, eu já não vou. E aí, Exato. né? É. Então, assim, quando a gente traz isso para nível de diretoria, como que é uma organização? Eu acho um pouco incoerente, sabe? Para a gente chegar Uhum. naquele. Lá no início da nossa conversa, que a gente falou de organização confiável, né? Instituição Sim, confiável. sim, É um sim. ciclo, não tem como, assim, na maior parte das vezes, você chegar num nível de confiança, transparência e gestão adequado sem ter pessoas remuneradas fazendo aquilo, né? Com certeza. Então, isso eu abri esse parênteses, mas para dizer que existem Uhum. organizações que não têm essas qualificações e que, portanto, as doações para essas organizações não são dedutíveis do imposto de renda, mas é por Uhum. escolha mesmo, por estratégia, por outro entendimento, né? Sim, Mas sim. aí, como saber qual é, qual não é, tem que perguntar. Tem que Tem que se perguntar, envolver antes né? e perguntar, né? Ó, a Isso. Aline está dizendo que contribuiu. Deixa eu ver aqui. Contribuí por um tempo com Greenpeace. Parei, pois eles não tinham valores acessíveis. As ONGs, deveriam ter opções acessíveis para estimular as doações de pessoas que têm boa vontade. É, Aline, essa é uma questão bem estratégica, né? Eu não posso responder por outras, mas eu vou contar como que funciona na Almunga, né? Para quem conhece a Almunga, a gente trabalha, a gente tem como missão potencializar o poder das crianças de construírem o futuro delas com mais liberdade, autonomia e poder de escolha.
Veja, Uhum. aqui a gente está falando de valores, né? Liberdade, autonomia e poder de escolha. E uma coisa que a gente sempre fala internamente é que a gente precisa ser coerente com tudo que a gente diz. Uhum. Então, no nosso caso, esse poder de escolha é bem isso que você está trazendo também. Ele tem que perpassar outros setores. Então, no caso da doação da Umunga, a gente disponibiliza a possibilidade desde R$ 1, né? A partir de R$ 1, a pessoa doa para ser coerente com o que a gente acredita, né? Uhum. É Sim. muito lindo isso, né? Assim, ó, é muito. Sim, mas é uma coisa que a gente acredita. É porque é muito fácil eu falar, porque é a verdade, é o que a gente acredita. Agora, às vezes, estrategicamente, para uma organização, o operacional de valores muito pequenos, né? Então, por isso que eu digo, vai de cada organização. Mas realmente Uhum. eu concordo, assim, às vezes um limitador, né? Uma coisa que acaba afastando as pessoas é a questão dos valores, né? Exato, exato. E acho que Então, a Umunga tem uma diversidade, né? Você pode doar, e aí a doação pode ser, você falou, a partir de R$ 1, qualquer valor, ou você pode você fazer pode. parte do Omunga Clube, que aí é Isso. um valor mensal já estipulado, E né? aí é outro tipo de jornada que a gente fala, né? Você recebe, Uhum. você tem uma experiência social, você recebe itens, é outro estilo, né? Sim, Então, sim, são formas, você pode comprar produtos, né? Tá aí uma dica, pessoal. Quer ajudar e não quer ficar preso a uma organização, preso, né? A uma organização todo mês, às vezes não tem esse perfil, não tá no orçamento. Procura itens dessas organizações para dar de presente para as pessoas. Né? sim. Muitas organizações sociais, elas têm produtos para vender, produtos muito bacanas. E assim, Uhum. produtos de qualidade, produtos que têm muito a ver com a causa. Então, essa é uma dica, né? A gente quer dar Sim, um presente para alguém, você consegue fazer isso com sim. ajuda. Informação é tudo, né, Cris? É. Deu uma travadinha. Deu? Deu, mas Tô já aqui. voltou. Eu Voltei? falei, Ah, tá. voltou. Eu falei, informação é tudo, né? Esses dias eu falei com uma amiga. Eu falei, talvez eu tenha um computador em casa, um notebook que tá velho, eu acho que eu vou fazer uma doação. Ela já falou, olha, tem uma ONG que recebe os computadores, arruma os computadores e doa para pessoa, sabe, para grupos específicos. Então, isso é muito Sim. legal. E eu acho que a mentoria tem eu tenho esse desejo, sabe, de divulgar essas coisas para as pessoas saberem. A Aline falou que viu a minha caneca. Aline, um dia desses eu fiz live com a caneca da Omunga. Legal. Ô, Ana, e só pegando o gancho rapidinho dessa questão que você falou dos computadores, veja como é bacana quando a gente começa a entrar nesse mundo, por isso que eu falei que o céu é o limite, né? Tem organizações que fazem essa reciclagem, digamos assim, né? Isso. Eu conheço uma organização que é maravilhosa, que além de fazer esse trabalho, eles capacitam jovens nessa atividade. Lá Ó, que chama legal. meta reciclagem. Então, os jovens eles aprendem uma profissão Uhum. nesse sentido, né? Então, fazem essa atualização, digamos assim, dos equipamentos e também são formados para trabalhar com Uhum. isso, né? E Não aqui a é gente está demais? falando na área de educação, né? Então, ver como é Sim. uma coisa assim, é um mundo, né? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, né? Demais, demais. Então, é incrível. Tem um cão. Shhh, tem um cão aqui, gente, atrapalhando a live. Ele quer brincar, ele quer pegar a bolinha. Pega a bolinha. Você acha que eu posso? Menino! Cris, querida, 54 minutos. Eita, vamos para Ei, os que delícia. finalmente. Vamos para os finalmente. Vamos para os finalmente. Bom, eu acho que eu tinha uma última pergunta, mas eu acho que de certa forma a gente respondeu o que eu ia te perguntar.
Bom, se alguém estiver ouvindo a gente e quiser doar, como é que faz? Você já deu o site no caso da Omunga, né? Sim, É o bem pessoal da Umbra já fácil, gente. digitou aí. A galera tá aqui, inclusive, Tá. tá anunciando os nossos projetos. Eu sou super Aham, suspeita para falar, mas assim, sim. para doar é isso. No caso da Omunga, né? Vai do site, tem todas as Uhum. informações, ou aqui no Instagram, no Facebook também. E de qualquer organização que converse com você, que converse com o seu coração, é conhecer, né? É ir atrás, é saber mais. Enfim, eu acho que isso é uma autoeducação que vale a pena, assim, para uma vida com propósito, né? E é um calorzinho no coração, né? Você Muito. saber que você pôde fazer algo, né? Para qualquer pessoa, então, ou como a Denise falou, doamos para pessoas que conhecemos. Então, assim, ter esse movimento de estar com o outro, ajudar, poder fazer para alguém sem esperar nada em troca, né? Simplesmente pelo prazer de ajudar. Acho que isso é tudo, né? É muito bom, é muito bem. É isso que você falou, dá um calorzinho no coração, né? E se empolga, a gente se sente parte da humanidade, né? Digamos assim, Sim, né? Se sente sim, irmão, sim, né? Somos com todos. A gente certeza. não tá aqui disputando nada, é cada um na sua vida, né? Querendo ser o melhor que pode ser, né? Não precisa ser melhor que ninguém, né? Sim, Então, perfeito. E todo mundo no mesmo barco, né, Cris? Querida, exatamente. obrigada, 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 Eu que obrigada, obrigada. agradeço. Vou pedir para o pessoal que acompanhou a gente, que a gente está encerrando. Se você conhece alguém que acha que vai se beneficiar com o que a gente conversou hoje, encaminha pelo aviãozinho ou depois marca. Mas assim, vamos ajudar. Tem muita gente querendo ajudar e tem muita gente precisando de ajuda. Então, vamos arregaçar as mangas, que aí a vida fica muito melhor, muito melhor. Obrigado, querida. Um beijo, obrigada pessoal que participou, obrigada pelo carinho. Ana, obrigada de coração, lindona. A Ana é coordenadora pedagógica da Umunga e eu fico muito feliz de ter pessoas assim nessa jornada comigo. Eu que Obrigada agradeço. mesmo, gente. Um beijão. Pessoal, obrigada por estar aqui toda semana. Cris, obrigada. Até semana que vem, pessoal. Beijo.